A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Bom dia, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa Direito no Ar. Uma ótima manhã para todos que estão sintonizados na Rádio Timbira do Maranhão. Eu sou Heraldo Moreira e a partir de agora vocês estão convidados a acompanhar o nosso programa que traz as principais notícias do universo jurídico e que marcaram a semana. Lembramos que este programa é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. No programa de hoje, nós vamos analisar o resultado de uma pesquisa realizada pelo Instituto Econométrica, junto aos magistrados do Maranhão, cujos resultados revelam dados bem interessantes. Um deles é que a magistratura maranhense da atualidade é vocacionada para questões sociais e preocupada com o direito das minorias. Outros dados importantes revelados pela pesquisa é que cerca de 77,5% dos pesquisados apoiam a participação de magistrados em campanhas relacionadas ao combate à corrupção e à improbidade administrativa. E 85% defendem a inteligência artificial como um fator benéfico ao judiciário. A pesquisa foi encomendada pela nossa parceira, a Associação dos Magistrados do Maranhão, e tem por objetivo nortear as ações da entidade nos próximos 2 anos. E para falar sobre essa pesquisa, analisando pontos importantes do seu resultado e o atual perfil da magistratura maranhense, nós vamos conversar com a juíza Marcela Lobo, titular da 5ª Vara da Comarca de Caxias, diretora de comunicação da Associação dos Magistrados do Maranhão e integrante da diretoria de comunicação da Associação dos Magistrados Brasileiros. Bom dia, doutora Marcela Lobo, seja bem-vinda ao Direito no Ar. Bom dia, Heraldo. Muito obrigada pelo convite. Eu queria só iniciar fazendo uma correção, uma pequena correção. A 5ª Vara de Caxias, ela hoje é a 3ª Vara Criminal de Caxias. Com a reestruturação da comarca, agora nós temos 3 varas cíveis, 3 criminais e um juizado. E hoje, eu atuo na 3ª Vara Criminal. Maravilha, já feita então aqui a devida correção. 3ª Vara Criminal da Comarca de Caxias. Isso. Bom, doutora Marcela, a pesquisa que nós falamos na abertura do programa, como dissemos, ela traz alguns resultados instigantes, interessantes. Por exemplo, 62% dos pesquisados são favoráveis à participação dos magistrados em campanhas relacionadas à defesa dos direitos humanos, das minorias, dos vulneráveis. Como é que a senhora analisa esse dado? Eu acho que hoje a magistratura ela tem despertado cada vez mais para um papel social, um papel de educação. Quando a gente pensa nos compromissos assumidos internacionalmente pelo Brasil, tanto nas questões relativas a gênero, quanto nas questões vinculadas ao combate à discriminação, e o racismo também se insere, nessas posturas, nessas políticas antidiscriminatórias, a magistratura ela assume esse papel, ela assume essa função que é de educar as pessoas, que é de dar informações relevantes, que é também de contribuir para a mudança de cultura, que é uma mudança de cultura que se alinha a tudo aquilo que nós acreditamos enquanto sociedade, que deve prevalecer nas nossas relações individuais, nas nossas relações públicas. Então, essa magistratura que se compromete, que acredita, que destaca a relevância da participação da associação em programas, em projetos, em ações voltadas à disseminação desse conhecimento, ela se alinha também a uma sociedade que é hoje mais preocupada com questões de direitos humanos.
Então, a magistratura ela reflete bastante isso. Agora, doutora Marcela, eu não sei se a gente tem dados anteriores para fazer um comparativo, né? Se houve de fato uma mudança de perfil ou não, ou o perfil continua o mesmo da magistratura maranhense, mas a sensação que a gente tem de forma totalmente empírica é de que os concursos para a magistratura, eles acabam gerando ciclos, né? Num dado momento, a gente tem uma magistratura mais velha, fruto de um concurso muito antigo, e aí começam a surgir muitas vagas, tem um concurso novo e tem o ingresso de um monte de gente jovem. Seria isso mesmo? Há esses ciclos, e esses ciclos influenciariam no resultado de uma pesquisa? Se hoje nós tivéssemos uma magistratura maranhense mais experiente, mais velha, composta de juízes mais idosos, o resultado talvez fosse diferente? Não, eu acredito que essa é uma opinião não apenas formada por esses novos magistrados, ou esses magistrados que ingressaram nos últimos concursos, mas ela também é uma opinião compartilhada por magistrados que estão há longo tempo na carreira. Nós vemos que há, né, uma preocupação, penso eu, majoritária, e isso é espelhado, inclusive, na pesquisa, de um compromisso da magistratura com essas causas. Então, nós temos juízes na capital do estado, que são juízes que já possuem uma trajetória mais longa na magistratura, que defendem, que espelham, que se preocupam, que participam dessas questões, né, desses debates voltados a questões, né, múltiplas, questões, assim, sendo, vamos dizer assim, mais até restrita, né, a essa causa antidiscriminatória, né, questões que se voltam contra a discriminação, questões que se voltam ao exercício de uma fraternidade real. Então, nós vemos isso, né, de uma forma muito clara, tanto na magistratura da capital, quanto da intermediária, quanto da inicial. Então, eu acho que hoje, né, a cobrança até de matérias voltadas a direitos humanos, uma formação que é uma formação que se exige mais humanizada da magistratura para o ingresso, para o concurso público, como também no curso de formação. Tudo isso contribui para que se tenha uma visão mais plural da sociedade, né? Uma visão que contempla todas essas diferenças e que enxerga na magistratura, dentro dos limites que nós possuímos, é claro, mas que enxerga na magistratura um agente de mudança, um agente que permite, né, fazer também alterações na sociedade, que permite influenciar de uma forma positiva nessa mudança de cultura. Então, eu penso que esse vai ser o perfil da magistratura a partir de agora. Nós temos, por exemplo, né, a título exemplificativo, no final do ano passado, o CNJ editou uma recomendação que estipula aos tribunais a necessidade de uma formação em direitos fundamentais com perspectiva de gênero. Essa formação com perspectiva de gênero, ela é voltada inicialmente, né, com alguma prioridade a juízes que atuam na causa de violência doméstica, aos juízes que substituem também nessas varas, mas ela também é voltada para todos os juízes, porque de uma forma ou outra, no maior ou menor grau, você acaba atuando em processos que demandam alguma perspectiva de gênero. Então, nesse sentido, existe ali uma preocupação da Infam, uma preocupação do Conselho Nacional de Justiça, uma preocupação das escolas da magistratura, e eu acredito que esse perfil, né, de um juiz mais humanista, de um juiz mais atento a essas demandas sociais, ela vai perdurar na magistratura e nas demais carreiras como um padrão, né, como algo que vai se perpetuar, que vai perdurar, que vai, inclusive, ser o norteador das condutas e das atuações de hoje em diante. Então, a pesquisa reflete bem essa preocupação com essa formação do magistrado, que é uma formação inicial e também uma formação continuada, e que hoje é intergeracional, né? Todos os juízes estão submetidos a essa capacitação, estão convidados a se capacitar, estão estimulados a se capacitar em todos os momentos da carreira. Doutora Marcela Lobo, a senhora tem conhecimento de pesquisas similares em outras unidades da federação, na Justiça Estadual e também na Justiça Federal? Existe uma pesquisa que foi conduzida há alguns anos pela ANB,
inclusive cujos resultados estão publicados no site. Ano passado teve uma seleção de artigos voltados à especificação de dados dessa pesquisa, que também retrata certas posições da magistratura, né? A magistratura que se quer, a magistratura que se espera, qual é a visão, né? Qual é esse raio-x da magistratura naquele momento e qual é a magistratura que se deseja para o futuro. Quem somos, né? Mais ou menos esse o título da pesquisa. Existem vários artigos, inclusive, com esse detalhamento. Essa é uma das iniciativas, né, que eu conheço. A JUF também já fez algumas pesquisas para os seus associados, também para tentar fazer um raio-x, um detalhamento de como pensam os associados, o que desejam os associados, quem são esses associados. E isso, é claro, né, tem sempre a sua importância para até o planejamento das ações da associação, e também para que a sociedade conheça melhor quem são esses juízes, né? Em relação à pesquisa da ANB, como a ANB congrega diversos associados de vários ramos, várias carreiras distintas, ali se verifica uma predominância da manifestação de juízes estaduais. Mas existem pesquisas também conduzidas pela JUF, né, com juízes federais, e acredito até que pela ANAMATRA. Assim, eu nunca pesquisei, mas se existe, né, se está lá disponibilizado, mas acredito que exista, sim, pesquisas conduzidas com magistrados trabalhistas sobre, né, enfim, esse raio-x, né, esse perfil geral dos associados e como pensam seus associados a respeito de questões que são constantemente submetidas ao seu conhecimento. Agora, doutora Marcela, pesquisa, em regra, ela pode conter algum tipo de viés, né? Ainda que não seja uma pesquisa científica, seja uma pesquisa meramente estatística como essa. Um viés que poderia ser apontado por alguém que queira rebater os dados obtidos nessa pesquisa é de que ela foi feita só entre os associados da Associação dos Magistrados. É isso mesmo? Ou, caso seja, o número de associados representa uma maioria dos magistrados maranhenses? Para a gente dividir essa pergunta, na verdade, em dois momentos, né? O número de associados da Associação dos Magistrados, ela representa a maioria dos juízes maranhenses. São poucos os juízes que não estão associados. Então, nós temos aí um recorte, né, substancial da magistratura. Dentro, né, desse universo de juízes associados, aqueles que responderam a pergunta, a pesquisa, representam mais de 50%. Então, existe aí um recorte razoável de como pensa a magistratura do Estado do Maranhão. Sobre essa questão do viés, ela existe, na verdade, em qualquer pesquisa científica, porque não há como você construir conhecimento desprovido de preconcepções, né? Nenhum conhecimento ele vai ser neutro. As escolhas, inclusive, feitas, quando você vai escolher perguntas que vão ser formuladas, como essas perguntas vão ser formuladas, a metodologia utilizada, tudo isso vai revelar, de alguma forma, quais foram os critérios elegidos. A diferença de uma pesquisa científica é que você precisa fazer uma descrição da metodologia de uma forma mais transparente, né? Você precisa ali explicitar todas as razões e todos os instrumentos utilizados para se chegar àquela conclusão, mas aquela conclusão ela sempre vai ser possível de ser revista, de ser rebatida, de ser questionada, e isso faz parte do crescimento, né, científico. O que a gente tem agora na pesquisa da associação realmente é um recorte estatístico. Nós temos aqui uma escolha, né, de questões que foram apresentadas, questões que nos pareceram, naquele momento, mais relevantes investigar, questões que dizem respeito a um perfil pessoal do magistrado, mas também que revelam ali suas escolhas em relação a certas matérias que são de interesse social. Elas não revelam, essas perguntas não revelam como o magistrado vai julgar no caso concreto, até porque há aqui uma preocupação com o anonimato, né? Nós sabemos quem respondeu, né? O presidente sabe, mas nós não sabemos como as pessoas responderam. Então, existe aqui uma preocupação com o anonimato. Isso não revela como o juiz, no caso concreto, vai julgar, mas dá à sociedade uma noção de que a magistratura do Maranhão hoje tem essa atenção e tem essa preocupação com as causas sociais, com questões que são questões que afligem a sociedade,
que tem também o desejo até de se capacitar mais nessas questões, estudar mais essas questões, que vai defender, né, defender no sentido de apoiar iniciativas voltadas às soluções dessas questões sociais. Então, para mim, o que revela aqui é que a magistratura ela está, de fato, inserida em uma realidade, como se espera que ela esteja inserida, e que ela conhece essa realidade, que é também uma expectativa que se tem em relação à magistratura. Então, os juízes maranhenses, juízes e juízas maranhenses, são pessoas que conhecem a realidade que estão inseridos e se preocupam com ela. Eu acho que essa opinião registrada na pesquisa revelada, que revela a opinião da maioria dos associados, que por sua vez é a maioria dos magistrados, ela é bastante significativa. Mas para que a gente possa ali fazer outros recortes e descobrir outros vieses, né, e talvez especificar melhor alguns temas, aí de fato eu precisaria ter, né, uma metodologia científica diferenciada, para que se pudesse eventualmente questionar ou, enfim, né, apresentar conclusões diversas. Doutora Marcela, a senhora mencionou numa resposta anterior que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele de certa forma, ele estimula que a magistratura tenha esse olhar, esse pensamento sobre a diversidade, sobre as minorias. Ok, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o CNJ ele faz restrições a que os magistrados se posicionem, pelo menos publicamente, sobre esses assuntos. Isso não seria um tanto quanto contraditório na sua visão? As restrições que são estabelecidas pelo CNJ, elas são restrições calcadas na legislação que nós temos hoje, e em cartas de princípios, que são cartas de princípios também adotadas pela magistratura, como os princípios de Bangalore. Então, nós temos restrições para manifestações políticas sobre certas temáticas. Não nos compete fazer a defesa de certas concepções político-partidárias. Mas é claro que, como a magistratura ela está hoje inserida, ela está inserida na sociedade, nós esperamos que os juízes tenham consciência, juízes e juízas tenham consciência da sociedade em que estamos inseridos, que tenham consciência também de caminhos que precisam ser adotados. Então, não se pode negar aí que o magistrado, ele vai ter também, ele vai ser convidado a participar de momentos, ele vai ser convidado a participar de campanhas, ele vai ser convidado a participar de congressos, e ele também vai ser convidado a dar a sua opinião, que é uma opinião, claro, né, uma opinião que é de um agente político, que a magistratura também tem, né, esse viés de agente político, poder do Estado, mas ela precisa ser uma opinião sempre ponderada. Então, eu acho que existe ali uma linha, que é uma linha que precisa ser respeitada. A presença da magistratura, por exemplo, nas redes sociais, ela é uma presença que é incontestável, né? Os juízes, eles participam, eles se informam, eles recebem opinião. Agora, como nós vamos nos posicionar sobre determinadas questões, é que é preciso ter ali uma cautela e uma ponderação. O que o CNJ faz é estimular, é incentivar e é construir também um ambiente em que a magistratura esteja, vamos colocar aqui, que esteja mais preparada para decidir sobre certas questões a partir do momento em que ela recebe aquele conhecimento. Então, não dá, por exemplo, para negar que existem questões relativas a uma camada, né, um grupo representativo de cidadãos que são, e cidadãs que são minorizados, são mulheres, né, são populações LGBTQ+, são pessoas, né, pretas e pardas, então todas essas nuances de conhecimento a respeito desses grupos, elas precisam ser apreendidas e compreendidas, até para que as decisões judiciais que eventualmente cheguem, que sejam demandadas da magistratura, elas possam ser adequadamente fundamentadas, elas possam ser decisões que tenham coerência com o conhecimento que vem sendo produzido sobre essas questões, que tenha coerência com as necessidades, que tenha coerência com a realidade. Então, para mim, né, assim, a minha interpretação do que o CNJ estimula é isso. Ela estimula que o juiz tenha mais conhecimento, ela estimula que o juiz esteja preparado, ela estimula que o juiz conheça a sua realidade. E conhecer a sua realidade é também reconhecer-se como parte dela,
emitir, né, algumas ponderações, mas ali ter esse cuidado de manter essa postura de imparcialidade que a sociedade espera do magistrado. Não só de imparcialidade, como também de independência, né? O que a sociedade deseja é que a magistratura seja independente, que ela demonstre essa imparcialidade e que, com isso, ela esteja ali preparada e que emane essa confiança que a sociedade espera encontrar nesse poder. E aí eu acho que, à medida em que o CNJ estimula, as escolas da magistratura também vão preparando seus magistrados, a sociedade vai também crescendo em confiança em relação àqueles juízes. Doutora Marcela Lobo, a senhora falou também, numa resposta anterior, que os juízes eles recebem uma formação inicial, após aprovados na carreira, mas também que essa formação é continuada. Para alguns isso pode soar como uma surpresa, porque muita gente, e esse programa está servindo inclusive para isso, para desmistificar algumas coisas, com relação à magistratura, muita gente imagina o seguinte: o juiz precisa estudar muito para passar no concurso, mas depois que passa não precisa estudar nunca mais. E com essa sua resposta ficou claro que não é bem assim, né? Não é. Assim, existem. Como funciona, né? Até para a gente poder fazer uma explicação mais estruturada de como funciona a carreira da magistratura. De fato, para você passar no concurso, você precisa estudar bastante, né? E aí você passa por uma série de provas, né? Uma série de etapas, que são etapas que fazem uma avaliação do conhecimento, um conhecimento acumulado, então existe aí um aspecto quantitativo, também um conhecimento desenvolvido, um conhecimento que hoje, né, nas provas da magistratura, tem esse conteúdo humanista muito presente. Então, existe ali uma qualidade também do conhecimento que é demandado dos candidatos à magistratura. E aí, uma vez ingressando na magistratura, nós temos uma etapa que é uma etapa de formação inicial. Normalmente ela dura aí alguns meses, em que os novos magistrados, né, os novos juízes e juízas, vão passar por um treinamento, que é um treinamento de como, né, as práticas judiciais se dão, e de outras questões também voltadas à capacitação, à lapidação desse conhecimento que eles acumularam nesses primeiros momentos. E aí, a partir desse momento, né, quando o juiz ingressa na carreira, ele vai ter a oportunidade de passar por algumas etapas que vão cumprir momentos da carreira distintos. Então, você entra como juiz substituto, depois você é titularizado em alguma comarca, aqui no Maranhão, né, são comarcas de inicial, entrância inicial, e aí, em seguida, para você subir o outro degrau da carreira, você é removido, né, ou você muda de comarca horizontalmente, ou você é promovido, que aí é uma mudança vertical, você sobe um degrau na sua carreira. Depois da entrância intermediária, nós temos a entrância final, que também, né, requer ali uma avaliação de critérios. E, por fim, né, quando o juiz já está na final, que aqui em São Luís, né, nós temos juízes na comarca da Ilha, que São Luís, Raposa, São José de Ribamar, Paço do Lumiar, e nós temos alguns juízes de final também, Imperatriz, Caxias e Timon. Aí você tem a possibilidade de ascender ao Tribunal de Justiça. Então, a estrutura da nossa carreira é basicamente essa. Para que você possa passar nessas etapas, né, para que você possa ascender verticalmente, você possa sair da inicial para ir para a intermediária, ou da intermediária para a final, ou da final para o Tribunal de Justiça, existem algumas exigências que são critérios objetivos, entre eles, ter cursos de formação. Então, os cursos de formação, eles são oferecidos pelas escolas, existe um projeto de curso que ele demanda uma quantidade mínima de horas e ele demanda também ali alguns critérios para serem aprovados pela Escola Nacional da Magistratura, né, pela escola que é a INFAM, que faz essa regulamentação. Uma vez preenchidos esses critérios, os juízes precisam ter uma quantidade mínima de horas por semestre, então nós temos ali que fazer um número mínimo de cursos por semestre, e aí esses cursos são contabilizados para que você possa considerar critérios que são critérios de merecimento. Então, para que os juízes possam fazer essa movimentação na carreira, é preciso que eles passem por essa formação continuada. Essa formação continuada, ela é estimulada. Hoje, em relação, por exemplo, que eu falei no começo, né, a capacitação para direitos fundamentais em perspectiva de gênero, essa é uma capacitação sugerida como
com viés até obrigatório para juízes que atuam em violência de gênero. Não só juízes que atuam em violência de gênero, por exemplo, eu sou uma juíza que atuo, né, com competência nessa área, mas existem juízes que eventualmente vão me substituir que não estão atuando diretamente, mas em substituição acabam fazendo. Então, esses juízes também precisam ser capacitados. Em plantões judiciais, que nós temos ali análise de medidas protetivas, análise de autos de prisão em flagrante, também já tem essa sugestão de capacitação. Então, algumas capacitações, elas vão se tornar quase que obrigatórias, né? Os juízes vão precisar fazer. Então, existe uma preocupação, de que o juiz esteja constantemente estudando, que esteja constantemente frequentando cursos que o preparem para compreender os desafios da área em que ele ou ela vão atuar. Então, seja aí numa perspectiva de gênero, seja em questões de processo civil, seja fazenda pública, seja racismo, todas essas matérias, né, elas são contempladas nos cursos de formação, com vários cursos que são promovidos pelas escolas, para que os juízes e juízas possam fazê-los. Esses últimos 2 anos, né, em 2020, 2021, nós tivemos vários cursos em modalidade EAD, já que a pandemia nos impede de estar na mesma turma, né, na mesma sala. Então, nós temos esses cursos que são oferecidos nessa modalidade virtual. Essa é uma tendência, inclusive, né, de se manter vários cursos em modalidade virtual, porque aí o juiz já não precisa ter aquela preocupação de se deslocar da sua comarca, via até São Luís, onde fica a sede da nossa escola, já pode fazer seus cursos lá mesmo, do local onde reside. Isso facilita, democratiza o acesso, amplia o acesso. Então, com certeza, existe essa preocupação das escolas, dos tribunais, das corregedorias, de manter juízes e juízes sempre estudando, né? Sempre se capacitando para prestar a melhor jurisdição possível. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo e já já estaremos de volta para a segunda parte dessa entrevista. Continue conosco aqui com o seu Direito no Ar. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Gente, o bicho tá pegando. A nova variante faz vítimas de todas as idades. Os jovens estão morrendo também. Então, é preciso que você entenda. A situação é grave e está longe de acabar. Não se engane. Se você já pegou o vírus, pode pegar de novo. Por isso, se cuide, proteja sua família, evite aglomerações, use máscara, mantenha as mãos limpas. Essa luta tem que ser de todos nós. Governo do Maranhão. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290. @Rádio Timbira no Facebook, Twitter e Instagram. É a Nova 1290 no seu computador ou smartphone. Estamos de volta. Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira, emissora do Estado do Maranhão, com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A nossa entrevistada de hoje é a juíza Marcela Lobo, titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Caxias, diretora de comunicação da Associação dos Magistrados do Maranhão e integrante da diretoria de comunicação também da Associação dos Magistrados Brasileiros. Doutora Marcela, no bloco passado,
A senhora detalhou o ingresso na carreira da magistratura, e aí, obviamente, a gente precisa questionar o concurso para o acesso à carreira da magistratura. A senhora acha que, no formato que ele é feito hoje, ele seleciona realmente os melhores candidatos, ou a gente poderia repensar uma outra maneira de fazer o concurso? Geraldo, essa é uma crítica muito recorrente, né? É muito importante, por exemplo, esclarecer. Eu sou do concurso de 2009. O concurso de 2009, ele foi, eu ingressei em 2000, ele começou em 2008, né? Ele tinha normas que eram normas diferentes das normas que hoje que são aplicadas aos concursos públicos. Então, eu vou falar sobre essa temática de uma forma mais distanciada, a partir de críticas que eu vejo, inclusive, nas redes sociais. Existe uma preocupação, que é uma preocupação hoje do Conselho Nacional, de sugerir uma dinâmica que seja uma dinâmica mais preocupada, inclusive em demandar matérias, que são matérias de uma formação mais humanizada do magistrado, de vedar práticas que sejam práticas que possam parecer ou encobrir ali alguma perspectiva discriminatória, como entrevistas, né, reservadas. O Tribunal de Justiça, quando eu fiz o concurso, não tinha, e não teve também para esse último concurso, o concurso posterior ao meu. Mas alguns tribunais tinham, né, essa conduta de fazer entrevistas reservadas com magistrados e magistradas, né, candidatos e candidatas, o que dava aso, em alguns momentos, até comentários que poderiam soar comentários assediadores, numa perspectiva até moral. Então, isso foi banido, né? A intenção hoje do Conselho é dar o máximo de transparência, o máximo e ter o máximo de preocupação com essa abordagem humanizada. Mas o concurso público, ele é um concurso, né? Ele é uma prova que ele vai avaliar do candidato e da candidata um conhecimento que é um conhecimento memorizado, né? Pelo menos nessas etapas iniciais, que é uma etapa de prova objetiva, em que você vai ter que ali interpretar um texto, marcar uma questão certa. Em seguida, você tem uma etapa que é uma etapa subjetiva, que também demanda ali um conhecimento, que é um conhecimento que a gente chama mais de hard skills, que são habilidades, né, ali de conhecimento, né, conhecimento técnico. E aí você tem uma prova oral, que os examinadores podem até avaliar outros aspectos de fala, de postura, de conduta, mas também eles vão avaliar essas hard skills, eles vão avaliar o conhecimento técnico do candidato. Quando a gente faz essa avaliação do concurso público, a gente pode se perguntar assim, mas você está avaliando as pessoas pelo que elas conseguem memorizar e não como elas podem se portar? A formação das soft skills, né, que é exatamente essa postura mais atenta, mais preocupada, né, mais habilidosa em ouvir, em gerenciar uma equipe, por exemplo, que é uma preocupação que a gente não tem nessa etapa de concurso, isso é um conhecimento que ele é ensinado posteriormente. É muito difícil você avaliar isso no processo seletivo, que envolve milhares de pessoas. Então, honestamente, não saberia dizer se a gente teria uma opção melhor, né, para um concurso público. O que eu acredito é que a gente precisa ter uma visão mais humanizadora desde o ensino jurídico. É preciso que o estudante de direito, quando ele ingressa na faculdade, que ele começa a receber essas primeiras pílulas de conhecimento, que ele começa a receber esse conhecimento de seus professores e professoras, é preciso que naquele momento ele já comece a receber também a instrução necessária para o desenvolvimento dessas habilidades que vão ser importantes em qualquer carreira. Então, essa preocupação, por exemplo, com a conciliação, essa capacidade de ouvir melhor as pessoas, de dialogar no nível de buscando entendimento, essa capacidade de ter esse olhar mais preocupado com questões sociais, com questões de gênero, com questões raciais, isso é algo que vem da formação do estudante, da estudante. É algo que é construído ao longo daquele período de faculdade. Então, eu acredito que a gente precisa fazer uma reformulação do ensino jurídico. Recentemente, assistindo uma aula, assistindo palestras, um dos professores, né, mencionou exatamente isso. Por exemplo, quantos cursos de direitos incluíram em seus currículos uma disciplina voltada especialmente a questões de gênero ou questões raciais, porque isso é tratado ainda de forma muito diluída dentro do conteúdo.
E isso reflete, é claro, no profissional posteriormente, no juiz, no promotor, no advogado, enfim, né? Isso é uma formação que também precisa ser contínua. Então, a gente precisa de uma reformulação do ensino jurídico para que aqueles profissionais que são selecionados no concurso público, para qualquer carreira, ou mesmo os profissionais que são aprovados na prova da OAB, estejam preparados para lidar com essas dimensões, que são dimensões tão complexas, que são dimensões tão profundas da nossa realidade. Essa seria a minha opinião a respeito do concurso público e da formação, né, para o concurso. Bom, a senhora também colocou, doutora Marcela, de forma muito didática até, o procedimento para que haja uma remoção ou uma promoção, né, dos juízes dentro da carreira. E me parece que os dois quesitos, os dois critérios fundamentais para que isso aconteçam são essa formação continuada e a produtividade, né? Mas como aliar tudo isso, doutora Marcela? Porque o juiz já tem bastante trabalho, então ele já tem essa preocupação com a produtividade e ainda tem que arrumar tempo também para a formação. É fácil essa equação ou não? É uma pergunta bastante interessante. Como você bem lembrou, Heraldo, existe essa preocupação com a produtividade. Nós temos metas desde 2009, metas passadas pelo Conselho Nacional de Justiça, que são redefinidas ano a ano. Então, todo ano nós temos metas específicas. Essas metas englobam o julgamento de processos que ingressam, né? Então nós temos que julgar a mesma quantidade de processos que ingressaram naquele ano, que é o que a gente chama de meta 1. Nós temos que julgar um acervo, que é um acervo que vem remanescente de anos, né, pretéritos, que é a meta 2, e aí tem algumas metas que são metas específicas para julgamento de ações coletivas, julgamento de processos vinculados à corrupção, gerenciamento de equipes, então, baixa de processos. Então, nós temos aqui, hoje, né, o magistrado, ele precisa lidar com uma dinâmica que envolve uma série de metas e uma série de compromissos que são traçados pelo Conselho Nacional e pelas corregedorias, né, locais. Além disso, existe essa necessidade de formação. É difícil conciliar, não é fácil conciliar, porque no Brasil, de um modo geral, isso é algo que também apenas com muito trabalho e muita preocupação em alterar a dinâmica da cultura, a gente vai superar, a gente vai mudar a nossa percepção, mas no Brasil o estímulo à educação, de um modo geral, ele fica um pouco capenga, né? As pessoas ainda não compreendem, e nós precisamos compreender, isso serve para o setor público e para o setor privado, nós precisamos compreender que a formação e a continuidade da formação daquele profissional é fundamental, e que estudar também é trabalhar. É claro que, né, você precisa ter um retorno. Você, quando investe no profissional, como público, né, o setor público investe no magistrado, investe no servidor para que ele se capacite, ele espera que aquilo ali tenha um retorno para a sua jurisdição, tenha um retorno para a sua atividade. E a capacitação, né, contínua, ela dá esse retorno, porque ela permite que você tenha mais qualificação nas suas decisões. Mas não é fácil fazer a conciliação disso, porque independentemente da formação que você tem educacional, né, você às vezes precisa parar ali 2 dias para frequentar um curso presencial, ou precisa se organizar para poder estudar à noite num curso EAD, as metas elas continuam, a obrigação de produtividade continua, inclusive a sociedade pode acompanhar, né, o cumprimento dessas metas pelos canais disponibilizados pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, como é que está essa unidade, como é que está em meta 1, meta 2, essas são informações que são até divulgadas. Então, é complicado, não é fácil, nem para o servidor, servidora, nem para o juiz, juíza, conseguir fazer essa conciliação. Mas eu vejo que as pessoas têm se empenhado, de um modo geral, para fazer isso acontecer, têm interesse em fazer esses cursos, gostam de estudar, e isso é que nos permite ter a expectativa de que a magistratura, né, os serviços judiciais prestados pelos servidores, né, servidores lato sensu, possam ser cada vez melhores. Bom, de repente o nosso ouvinte está perguntando assim, mas o tema da entrevista não era a pesquisa da Associação dos Magistrados? É verdade, mas é que a doutora Marcela, além dela ser muito preparada, vocês já puderam perceber isso,
ela também é muito didática quando ela vai explicar qualquer coisa, tem alma de professora. Então, assim, a gente está aproveitando essa oportunidade de tirar um tempo dela para conversar sobre esse assunto da pesquisa e enxertando, claro, outras questões que são muito importantes e que precisam ser discutidas. Bom, mas agora, voltando sim para o tema do programa de hoje, a pesquisa da Associação dos Magistrados sobre o perfil da magistratura maranhense, a gente percebe, doutora Marcela, que na pesquisa ficou claro também que os seus colegas eles estão unidos em torno de temas polêmicos, como, por exemplo, cotas sociais e aborto. Qual o resultado da pesquisa quanto a isso e qual a sua opinião também sobre isso? Pronto, nós temos aqui, né? Qual a sua opinião sobre o aborto? Nós temos que a maioria entende que os casos previstos em lei são suficientes para sua autorização, que são 68%, né, dos magistrados responderam. 68 respostas e 47,9% dos magistrados. Nós temos também aqui uma segunda faixa, que é uma segunda faixa muito interessante, que é de 28,2% dos magistrados que responderam, que entendem que esta é uma decisão que deve ser exclusivamente da mulher. E aí nós temos 15% que preferiram não opinar sobre essa questão. Em relação às cotas sociais e raciais, nós temos aqui 36% que é a favor de ambas as cotas, 28% que são favoráveis apenas às cotas sociais. Eu acho que isso é muito interessante, né? Assim, comentando a partir da perspectiva das cotas raciais e sociais. Eu acho que isso revela uma preocupação cada vez constante, inclusive existe aqui 68% dos magistrados respondendo que acreditam na existência de um racismo estrutural no Brasil. Então, a questão do reconhecimento de cotas sociais, raciais e o racismo estrutural, eu acredito que estão ali na mesma linha, no mesmo alinhamento de pensamento dos magistrados, que é do reconhecimento de que existe uma questão racial que precisa ser conhecida e enfrentada no Brasil. Existe um racismo, que é um racismo que foi construído, né, que veio de um abolicionismo, que foi um abolicionismo não adequadamente trabalhado, que fez com que questões, né, relativas ao racismo fossem introduzidas com vieses diferenciados, mas que fossem introduzidas e perpetuadas na legislação por bastante tempo. Por exemplo, né, a questão da contravenção de vadiagem, isso era uma perspectiva que foi introduzida na lei lá no passado, e a promotora Lívia Santana, do Ministério Público da Bahia, fala disso com uma propriedade, fala com um conhecimento que enfim, fenomenal, recomendo para quem tem interesse, gostaria de conhecer um pouco mais, mas fala disso, né, de como a legislação perpetuou. Então, acredito que a magistratura hoje abre os olhos para essa questão, entende que há um racismo estrutural e que esse racismo estrutural precisa ser combatido de alguma forma. Essa presença, que é uma presença... Aqui no Maranhão, inclusive, uma vez, vendo uma foto, né, uma pessoa na internet perguntou se a gente tinha uma magistratura plural, que as pessoas na foto, né, eram de diversas cores, né, negros, pardos, brancos. Eu acredito até que no Maranhão a gente tem uma diversidade, talvez não a ideal, mas existe uma diversidade de magistrados e magistradas pretos e pardos, né? Mas essa diversidade, ela não se espelha da mesma forma no Brasil. Então, existe uma necessidade para que a gente construa uma magistratura, para que a gente construa carreiras mais plurais, não só da magistratura, mas também o Ministério Público, a própria advocacia. Nós precisamos dessas presenças dentro, né, desses espaços de poder, porque se a gente não tiver pessoas, né, que tenham vivenciado essas experiências dentro desses espaços de poder, a gente vai ter muita dificuldade de alterar, né, os status quo, a gente vai ter muita dificuldade de alterar a cultura no Brasil. Então, é fundamental que haja esse incentivo. Eu acho que o reconhecimento das cotas raciais e sociais e o reconhecimento da existência do racismo estrutural mostra muito isso. Em relação ao aborto, o que a magistratura revela aqui numa leitura inicial é que há uma satisfação com as hipóteses que estão estabelecidas na lei, que são hipóteses que permitem o aborto
né, em situações de estupro, em situações em que há risco de vida para a mulher, e agora na situação de anencefalia, que foi estabelecida pelo STF. Há aí uma discussão, que é uma discussão que talvez precise ser aprofundada, sobre direitos reprodutivos e direitos das mulheres, né? Como as mulheres devem lidar com o seu próprio corpo, se isso é algo que deve, né, prevalecer ou não. Essa discussão no Brasil, ela passa por camadas de extremo conservadorismo. Recentemente, inclusive, foi proposto um projeto de lei que pretendia até revogar as hipóteses de aborto, estabelecer ali uma bolsa, né, estabelecer um pagamento para a mulher, estabelecer direitos de paternidade para o estuprador, vedando a mulher a possibilidade, inclusive, não só de abortar, como de impedir o acesso do estuprador à criança. Então, aí há camadas de conservadorismo no Congresso Nacional que impedem uma discussão mais aprofundada e que também se revelam na sociedade. Eu acho que é muito interessante a gente pontuar que o delito de aborto no Brasil, apesar dele existir, ele praticamente não se submete ao rito, né, de investigação. Ele é um procedimento que deveria, né, seria levado a júri, mas ele não vai a júri, porque nas raríssimas hipóteses de processos que existem, você oferece a suspensão condicional do processo, a mulher fica ali uns 2 anos, né, cumprindo algumas condições, e o processo se encerra. Então, aí a minha opinião pessoal, né, eu acho que nós precisamos aprofundar mais o debate sobre o aborto no Brasil, porque existe uma questão que é uma questão de política pública, de saúde para a mulher, que é um caminho também de orientação para a mulher, e a gente não vem fazendo isso adequadamente, né? Até o acesso mesmo ao aborto legal, ele é um acesso dificultado pelas condições, inclusive na pandemia, né? Já que vários procedimentos foram suspensos. Então, eu acredito que numa perspectiva de direitos das mulheres, nós precisamos aprofundar essa discussão para que nós possamos prestar um adequado serviço para essas mulheres, meninas e mulheres, né, que acabam enveredando até por abortos clandestinos e perdendo a vida em razão disso. Mas essa ressalvo é a opinião da Marcela, né? Assim, a opinião da magistratura é que os casos estão satisfeitos pelas hipóteses legais estabelecidas. Muito bem. Doutora Marcela, a pesquisa tratou também do tema tecnologia da informação. A quase totalidade dos pesquisados acreditam que a inteligência artificial ela ajuda e muito o poder judiciário. Então, como é que a senhora vê esse resultado? E aproveitando dentro dessa mesma temática, a partir da pandemia, passou-se a usar muito o teletrabalho. Como é que a senhora analisa tudo isso? Existem avanços, né, que eles não vão ser contidos. Um desses avanços é a introdução de novas tecnologias no serviço público brasileiro. Nós tínhamos, ao longo dos anos, uma cultura muito voltada no papel. Quando eu entrei na magistratura, ainda era assim, em 2009. Né? E com o passar do tempo, você vai evoluindo e construindo outras formas de lidar com o saber tecnológico e aplicá-lo à prática. Então, nós tivemos aí o advento do processo judicial eletrônico, agora nós temos o advento das videoconferências, que já existiam como previsão legal, mas se popularizaram no curso da pandemia como um mecanismo alternativo para a realização das audiências, e que eu acredito que veio para ficar. Então, nós temos, assim, a conjugação de diversas tecnologias que elas estão estabelecidas e elas vão continuar estabelecidas, né? O processo judicial eletrônico, as videoconferências, o balcão virtual, o atendimento remoto realizado por canais de mensagem, WhatsApp Business, Telegram, todo esse instrumental que ele está a serviço do Poder Judiciário para que possa servir a sociedade, vai continuar à disposição mesmo pós-pandemia. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando, né, nós estamos falando aqui do uso de diversos instrumentos que permitem a triagem adequada de processos e até a separação desses processos de uma forma mais organizada, para permitir que o julgamento seja feito com obediência a esses critérios de uniformidade.
Então, no STJ, no STF, vários tribunais já fazem uso dessas tecnologias, de forma a permitir que recursos sejam triados, que possam ser, vamos dizer assim, alinhados dentro de lotes específicos para julgamento, e isso facilita o julgamento, dá mais celeridade ao julgamento, porque ao invés de você fazer identificação manual de temáticas, você tem inteligência artificial trabalhando a favor de... A inteligência artificial no Brasil, para o uso pelo Poder Judiciário, ela tem alguns limites, e os limites são exatamente, né, a possibilidade de que a inteligência artificial inspire, né, ou seja inspirada por vieses e acabe repetindo esses vieses na prática. Então, por exemplo, a utilização da inteligência artificial para julgamentos em processos criminais, ela não vai poder ser aplicada. O processo criminal, ele é um processo criminal que ele sempre vai ser julgado por um juiz. Há algumas tentativas, já foram feitos alguns estudos, algumas pesquisas, e a gente precisa ter esse cuidado realmente, até com a reprodução de preconceitos que podem ser passados para a máquina, porque a máquina ela também é ensinada a pensar a partir daqueles estudos. Então, o processo criminal ele é um processo que vai continuar sendo julgado por um juiz, né, uma pessoa, um juiz, uma juíza. Os processos de família também vão continuar sendo julgados, mas em matérias que a gente lida com questões repetitivas, aí o aproveitamento dessa inteligência artificial pode servir ao Poder Judiciário e serve à sociedade. Porque se você tem ali uma demanda que é, por exemplo, né, estou questionando aqui um percentual específico que foi implantado. Você pode juntar todos esses processos, e aí vai ter uma discussão, claro, né, feita por juízes, mas a partir da definição de um precedente, você tem uma maior possibilidade de fazer um julgamento mais célere, né, utilizando esse precedente decidido, né, numa sessão comum. Então, a ideia da inteligência artificial servindo ao Poder Judiciário, ela passa muito por essas nuances, e ela reconhece essas particularidades. Né? Para algumas demandas, não é possível fazer esse julgamento, mas para outras ela tem uma aplicação, que é uma aplicação que ajuda muito a reduzir o tempo de tramitação do processo. Doutora Marcela, além das suas atividades nas diretorias de comunicação da AMA, da MB, lá na Vara Criminal em Caxias, nos cursos que a senhora faz, a senhora também é muito atuante no Twitter, uma das redes sociais bastante conhecida. Inclusive, pela segunda vez, nós noticiamos aqui num programa anterior, a senhora foi escolhida uma das 99 mulheres mais influentes do Twitter. E a senhora tem cerca de 20 mil seguidores. Como é que a senhora vê essa relação de uma juíza de direito com uma rede social, a interação com os seguidores, e se isso de alguma forma auxilia o seu trabalho? Eu acho, isso é uma questão que já foi discutida algumas vezes com alguns colegas. Algumas pessoas não gostam, né, ou preferem não se expor em redes sociais. O Twitter começou como uma forma de diminuir até um pouco a solidão causada pela própria carreira. Como a gente passa muito tempo no interior, longe da família, longe dos amigos, né? É uma forma de você ali se conectar, conversar com as pessoas, trocar ideias, conhecer pessoas do Brasil. Tive a oportunidade de conhecer, de conversar com pessoas que normalmente eu não falaria, eu não conheceria. Então, eu acho que as redes sociais ela tem esse potencial, um potencial muito interessante, muito bacana, de formar conexões dentro do mundo jurídico, conexões também fora do mundo jurídico. Eu acredito também que ela nos permite ter um senso melhor de realidade, porque você vê ali pessoas reais, né, reportando suas situações cotidianas. O Twitter tem essa particularidade que é do imediatismo, da conexão e da fala em tempo real. É diferente, por exemplo, no Instagram, que você pode, né, programar postagens e você tem uma preocupação com a estética. No Twitter não existe tanto essa preocupação estética, mas é claro que ser uma juíza numa rede social me impõe restrições, inclusive os colegas na pesquisa reconheceram a importância dessas restrições, e eu também reconheço. Acho que é fundamental que nós tenhamos restrições. Você não vai poder comentar ali casos de outros colegas, você não vai poder comentar com tanta liberdade casos em julgamento, mas eu acho que é um canal importante de comunicação do que o Poder Judiciário vem fazendo. E talvez por isso as pessoas se interessem tanto pelo meu perfil, né? Eu tenho se interessado ao longo dos anos pelo meu perfil,
Ali eu comento, né, quais são as minhas angústias ao enfrentar as questões de violência doméstica, falo a respeito, né, de questões vinculadas ao feminismo, vinculadas a procedimentos judiciais envolvendo mulheres em situações de violência, porque essa, inclusive, é a minha área de pesquisa no mestrado da IFAM, mestrado profissional da IFAM. Então, é uma oportunidade das pessoas conhecerem também as angústias cotidianas que passam os juízes no momento em que vão julgar, né, ou depois do seu julgamento, né, com as situações de dores, né, dos seres humanos que aportam o poder judiciário. E é importante que as pessoas criem uma conexão, que elas criem essa conexão mais próxima também, que elas vejam quem é o juiz, né? O juiz não é só aquela pessoa distante, né, inacessível, é alguém que também, enfim, assiste, né, TV, assiste Big Brother, vê séries, lê livros, gosta de música, tem um hobby. Então, eu acredito que ter essa visão mais plural do que contempla ser um juiz, ser uma juíza, é algo que nos fortalece enquanto instituição. Faz com que as pessoas consigam compreender, inclusive, que nesse período de pandemia, as angústias que os profissionais têm sentido, elas são compartilhadas por todos. Então, quem tem filhos, né, sendo juiz, juíza, advogado, advogada, médico, médica, tem passado pelas mesmas angústias. Quem está em home office também com todas as dificuldades. Quem está, quais são os problemas, né, vinculados a esse trabalho à distância, como é que a gente vai se adaptar a essa nova realidade. Então, como espaço de troca, como espaço de comunicação, como espaço até de informação das atividades, das ações que nós temos realizado, eu valorizo muito essa ocupação do espaço das redes sociais. Uma ocupação ordenada, uma ocupação cautelosa, uma ocupação respeitosa dos limites que os juízes e juízas têm, mas eu acredito muito que a gente precisa ocupar esses espaços, né? Precisa se relacionar com a sociedade. Doutora Marcela Lobo, muito grato por sua entrevista, foi muito bom contar com a sua presença em nosso programa hoje, trazendo aos nossos ouvintes informações bem interessantes sobre o perfil da magistratura moderna, sobre outras questões correlatas, e sempre com esse olhar voltado para o futuro. Fica o espaço agora para a sua despedida e considerações finais. Geraldo, muito obrigada pelo convite. Para mim foi um grande prazer estar aqui, né? Um grande prazer para a associação também ter essa parceria, ter esse espaço que a gente pode conversar, se aproximar também das pessoas. Para mim, eu só quero agradecer também a curiosidade, né, agradecer o interesse das pessoas em conhecer um pouco mais o trabalho do Poder Judiciário, dizer que a associação está aberta, né, o nosso site é um site que pode, né, em que as pessoas podem ter acesso ao relatório da pesquisa, podem conhecer um pouco mais como pensa a magistratura maranhense, que está aberta ao diálogo, que está aberta ao crescimento, e o nosso desejo é sempre prestar o melhor serviço possível, e prestá-lo da forma mais humanizada. Então, novamente, deixo meu muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, doutora Marcela Lobo. E caso você queira participar do programa Direito no Ar, com críticas, dúvidas ou sugestões, você pode fazê-lo através do nosso e-mail, que é amaimprensa@gmail.com. Ama é AMMA, imprensa, tudo junto, @gmail.com. Voltaremos semana que vem com seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, da Associação dos Magistrados do Maranhão e do Instituto Mérito. Até lá! Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no ar. A primeira do Maranhão. Timbira.